pessoal, a paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu. Se assim quiser nos ajudar, vou usar aqui a Bíblia de Jerusalém, que está um pouquinho de gasto. Vamos falar aqui acerca do Salmo 122. Vocês aí. Salmo 122. Onde há muita torção acerca desse salmo e muitas doutrinas, como é que eu posso dizer, equivocadas acerca do tema, né? Vamos lá. A versão está um pouco diferente da maioria das Bíblias. Como eu disse, é a Bíblia de Jerusalém. Cântico das subidas de Davi. De quem é o salmo? O salmo é de Davi. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por fim, nossos passos se detêm às tuas portas, Jerusalém. Jerusalém construída como cidade em que tudo está ligado, para onde sobem as tribos do Senhor, é uma razão para celebrar o nome do Senhor. Estou falando aqui Senhor, mas na versão de Jerusalém todo mundo sabe que o termo é Yahvé. Pois ali estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Pedi a paz para Jerusalém, que estejam tranquilos que te amam. Haja paz em teus muros, estejam tranquilos teus pés, os teus palácios. Por meus irmãos e amigos, eu desejo a paz esteja contigo. Pela casa do Senhor nosso Deus, eu peço felicidade para ti. Pela casa do Senhor nosso Deus. Pela casa do Senhor nosso Deus. Talvez por causa disso, muita gente pense que quando fala aqui, né, que nas versões comuns está: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Aqui está, aqui alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor. Por que não, irmão? Tem que ir à casa do Senhor, não sei o que, etc. Só que tem um detalhe muito importante aqui, gente, um erro muito grotesco de muita gente na atualidade. É que se isso aqui está falando do templo, que o povo imagina que está falando do templo, porque Salomão construiu o templo, começou a construir o templo no seu 4º ano de reinado e concluiu no seu 10º, se eu não me engano, no seu 10º ano de reinado. Vamos ver? Primeiro livro dos reis de Israel, a partir no capítulo 6, versículos 1 e 37. Eu estou lendo aqui somente esses versículos que eu vou citar aqui daqui a pouco. Primeiro Reis, capítulo 6, versículos 1 e 37. Depois Primeiro Reis, capítulo 7, versículo 1. Depois Primeiro Reis, capítulo 9, versículo 10. Entendeu? Vou ler somente esse versículo, mas é bom que você comece a ler a partir do capítulo 1. Comece a ler do capítulo 1 para você entender. Então, se o Salmo 122, isso aqui é um erro, por falta de conhecimento de contexto bíblico, textual, exegético, histórico e contemporâneo. Entendeu? Vamos lá. Davi já tinha morrido, já tinha sido sepultado. Você vai ler, como eu falei, o primeiro livro dos reis, os primeiros 10 capítulos, que você vai ler isso, assim como os 10 primeiros livros de crônicas, segundo Crônicas. Deixa eu só confirmar aqui, gente, para eu não dar informação errada. Como tem alguns livros que acabam me equivocando por causa disso. Vamos lá, segundo Crônicas, foi esse aqui mesmo. Primeiro livro do Reis, os 10 primeiros capítulos. Vamos lá. É isso, segundo Crônicas. Depois vocês vão ler segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, até o capítulo 10, mais ou menos, onde fala a construção, para vocês saberem a informação disso. Vamos lá? No ano 480, após a saída dos filhos de Israel da terra do Egito, entendeu? 480 anos após a saída do Egito,
no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel. No 4º ano do reinado de Salomão. Onde estava Davi, gente? Davi estava morto e sepultado. Como é que o Salmo 122 está falando da, abre aspas, casa do Senhor, fecha aspas, referindo-se ao templo? Se o templo, até hoje, como tem uma aberração lá em São Paulo construída, eu estou falando agora no dia 13/7/2019, aquela aberração lá que diz que é templo de Salomão, que não tem nada a ver. Se o templo é de Salomão, como é que Davi fala sobre ele? É só você reler o Salmo 122, ó, vou ler. Por fim, nossos passos se detêm às tuas portas, ó Jerusalém. Você tem que ver também o contexto histórico e contemporâneo. Onde estava a Arca da Aliança quando Davi fez esse salmo, que eu vou deixar para você pesquisar. A gente não deve dar o doce todo, entendeu? Vamos lá. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1 e versículo 37. O que é que diz? Versículo 1. No ano 480, após a saída dos israelitas da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, ele construiu o templo do Senhor. Versículo 37 agora. Versículo 37. No 4º ano, no mês de Ziv, foram lançados os alicerces. Então, o templo... Então, gente, se Davi estava falando do templo, como é que o alicerce, 1 Reis, capítulo 6, versículo 37, diz assim, no 4º ano, no mês de Ziv, foram lançados os alicerces do templo. Como é que o templo só foi lançado o fundamento, o alicerce, 4 anos depois da morte de Davi? O pior é que a Bíblia está recheada de texto falando que não devemos acrescentar nem diminuir ao texto. Ainda diz mais que há falsos doutores, 2 Pedro capítulo 3, versículo 16, que torcem as escrituras. E nós estamos fazendo o quê? Entendeu? No 4º ano, no mês de Ziv, foram lançados os alicerces do templo. No 11º ano do mês de Bul, 8º mês, o templo foi concluído em todas as suas partes conforme o projeto. Foi construído em 7 anos. Vou repetir o versículo 37, depois você lê na sua Bíblia. No 4º ano, no mês de Ziv, foram lançados os alicerces do templo. Vocês estão ouvindo? Eu estou olhando aqui 2 focos, porque são 2 vídeos. Se eu não prestar, eu vou tentar postar o outro. No 4º ano, no mês de Ziv, foram lançados os alicerces do templo. No 11º ano, no mês de Bul, que é o 8º mês, o templo foi construído. Foram 7 anos que duraram a construção. Entendeu? O templo foi concluído em todas as suas partes, conforme o projeto. Foi construído em 7 anos. Mas o mais importante aqui, que é importante frisar, o templo, que muitos acham que o Salmo 122 está falando desse templo, só foi construído 11 anos depois da morte de Davi. Então, como é, eu volto a perguntar, que o Salmo 122 está falando de algum templo? Outra pergunta, gente. Quantos templos existiram em Israel? Salomão construiu um, Nabucodonosor, o exército de Nabucodonosor destruiu. Vem Zorobabel, Neemias lança o fundamento, Zorobabel acaba concluindo esse templo. Vem Herodes, antes de Jesus nascer, levou mais ou menos 40 anos, se eu não me engano, para ampliar aquele templo, chamado Templo de Herodes, que estava no tempo de Jesus. Foi construído foi concluída a obra daquele templo que Jesus estava ali, no tempo de Jesus, no ano 63, ou seja, já tinha morrido e ressuscitado e assunto aos céus. Então, no ano 63, acabou a reforma de ampliação do templo de Herodes, que foi destruído pelo exército de Tito, sem o consentimento de Tito. O exército romano destruiu no ano 70.
Então, em toda a história, sempre era um único templo. Não era várias facções, que é isso que nós devemos chamar aí hoje, é assim que devemos chamar hoje, isso que nós chamamos de igreja. Vamos lá para o livro de Deuteronômio. Deixa eu concluir aqui. 1 Reis, capítulo 9, para vocês saberem que, de fato, o templo e a casa de Salomão levaram 20 anos. Foram 7 anos, mais 13 anos. Depois, 1 Reis, capítulo 9, depois que Salomão acabou de construir o templo, o palácio real e tudo o que descionava realizar, o Senhor lhe apareceu segunda vez. Isso aqui não tem importância. O capítulo 7, versículo 1, já responde as duas coisas, né? Isso mesmo. Já responde. Vamos lá, Deuteronômio, para vocês saberem que só tinha um único lugar de culto. Só naquele lugar que deveria haver culto em toda Israel. Tem muitas coisas que convenientemente o povo quer implantar na cabeça das pessoas. Mas cadê que ninguém implanta Deuteronômio 15? Leia Deuteronômio 15, que eu quero ver que alguém vai implantar isso. Deuteronômio capítulo 12, a partir do 8. Depois leia todo o capítulo 12. Não procedereis conforme procedemos aqui hoje, cada um fazendo o que parece bom, pois até agora ainda não entrastes no lugar do repouso e na herança que o Senhor teu Deus te dará, lugar de repouso, conforme está falando lá em Hebreus capítulo 13 e 4, que muita gente diz que ali é sábado. Não é sábado, ali o repouso é a herança da possessão, a vida eterna que há de vir. Mas é coisa para outro vídeo. Então, não procedais conforme procedemos aqui hoje, cada um fazendo o que parece bom, pois até agora ainda não entraste no lugar de repouso e na herança que o Senhor teu Deus te dará. Atravessareis o Jordão e habitareis na terra que o Senhor vosso Deus vos dá como herança. Ele vos protegerá dos vossos inimigos ao redor, para que habiteis em segurança. É no lugar que o Senhor vosso Deus houver escolhido para ali fazer habitar o seu nome, que trareis tudo que eu vos ordenei, vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos, os vossos dons das vossas mãos, e todas as oferendas escolhidas ao Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos e os vossos servas. E o levita que mora em vossa cidade, pois ele não tem parte nem herança convosco. Fica atento a ti mesmo, não oferecerás teus holocaustos em qualquer lugar que vejas, pois só o lugar que o Senhor houver escolhido numa das tuas tribos, que deverás oferecer os holocaustos, e lá deverás pôr em prática tudo que eu te ordeno. Era um único lugar. Vamos ver onde é esse lugar? Quando você lê 1 Reis, no capítulo 1 até o capítulo 10, você vai ver isso, está explícito. Mas para ser mais sucinto, João capítulo 4 é o que Jesus conversa com a samaritana. Vamos lá? João capítulo 4, a partir do versículo 20. Olha o que a samaritana diz a Jesus e o que é que ele responde. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis, é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse, acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Romanos capítulo 9, está escrito isso. Mas vem a hora, e é agora, em questo momento, now. Jesus falou, naquele tempo, ele disse, agora. Vem a hora, e é agora,
em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade ao Pai, pois tais adoradores que o Pai procura, Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. Gente, se a lei prescrevia que o único lugar de culto era Jerusalém, e Jesus disse que nem em Jerusalém nem neste lugar, como é que agora vem nós, denominados de cristãos, que praticamos cristianismo, que é uma carga dogmática do catolicismo romano, não tem nada a ver com o reino dos céus, tem que dizer, não, lugar de adorar agora é em um templo. Dizer de Mateus 18 e 20, onde houver 2 ou 3. Gente, se Deus é espírito, quer dizer que assim como os católicos, nós precisamos de um ponto de contato. Os católicos precisam de quê? Dos ídolos, né? De Maria, Maria, rogai por nós, São Paulo, São Pedro, Anjo Gabriel, e a gente precisa do templo. O que é que diz Hebreu, gente? Hebreus, nós temos acesso a Deus. Agora, nós somos sacerdote de um sacerdócio perfeito. Não como os filhos de Arão, que eram imperfeitos e que precisava constantemente estar oferecendo sacrifício pelo seu pecado. Não. Jesus, o nosso sumo sacerdote, assim como Arão era o sumo sacerdote, seus filhos, os sacerdotes, assim Jesus é o nosso sumo sacerdote. E mudado o sacerdócio, porque está lá em Hebreus 7, nunca Moisés, a lei de Moisés, falou de outra tribo para servir o sacerdócio, senão os descendentes de Arão. Tinha que ser descendente de Levi, mas não precisamente todos, mas só os filhos de Arão. Assim agora nós, por meio de Cristo. Aqui já está bom. Se vocês se interessarem, vocês estudem, releiam o texto, comparem, entendeu? Hebreus capítulo 9, ou é capítulo 10? É capítulo 10. Aqui diz aqui, ó. Portanto, se as cópias da realidade, Hebreus capítulo 9, versículo 23 em diante. Portanto, se as cópias da realidade são purificadas com esta isso, é preciso que as próprias realidades celestiais, ou seja, Jesus é sacerdote, sumo sacerdócio do tempo original, lá no céu. Portanto, se as cópias, fazei tudo conforme eu te mostrei. Está lá no livro do Êxodo. Leia que você vai descobrir onde é que está. Portanto, se as cópias da realidade celeste são purificadas com tais ritos, é preciso que as próprias realidades celestes sejam purificadas com sacrifícios bem melhores que estes. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, réplica do verdadeiro, e sim no próprio céu. Livro de Atos, é só vocês lerem. Capítulo 1. A fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor. E não foi no santuário cada ano com sangue de outros, e nem para oferecer-se a si mesmo, como um sacerdote que entra no santuário cada ano com sangue de outrem. Pois se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi uma vez por todas, agora, no fim das eras, no fim dos tempos, que ele se manifestou para abolir, não foi para cobrir, foi para abolir o pecado por meio do seu próprio sangue. E como é de fato que os homens devem morrer uma vez, depois do julgamento, do mesmo modo, Cristo oferecendo uma única vez para tirar todos os pecados da multidão. Ele aparecerá a segunda vez, sem relação ao pecado, para buscar aqueles que esperam. Então, gente, vamos ler o contexto. Quando pegarem, alegria quando o ministério, vamos à casa do Senhor. Lê o contexto. Vai pesquisar. Davi, templo de Salomão. Como é que foi a história de Salomão quando Salomão foi construir o templo? Davi já estava morto. Depois que Davi morreu, foi sepultado, que Salomão consolida
o seu trono, ele começa a dar início às obras. Olha os projetos, reúne os conselheiros, fala com Irão começa a mandar madeira, e aí começa a contratar os construtores e constrói o templo em 7 anos. 11 anos depois da morte de Davi. Amém, gente? A paz de Cristo. E lembre-se, Hebreus capítulo 3 diz que a casa de Deus somos nós, não as denominações. Isso aí são facções, partidos. 1 Coríntios capítulos 1 e capítulo 3. Amém? A paz. Deus continue a nos abençoar.